Paz de alça, queridos, como vocês estão? Para a glória e exaltação do nosso Criador. Hoje estou aqui mais um dia para a glória e exaltação do nome do Criador, né? Já estou fazendo uma saga de vídeos para louvor e adoração do nosso Criador, né? Para essa nova semana, né? Para hoje nós iremos meditar no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, capítulo 35, beleza? Mas antes vamos orar ao Criador, através do Yahshua Mashiach. Vamos pedir a Ele que a sua presença onisciente, onipresente, onipotente esteja conosco durante esse dia. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, o seu poder é infinito. Então, nós temos que clamar pela sua presença sobre as nossas vidas. Nós vamos pedir a Ele que venha fazer o extraordinário sobre as nossas vidas. Né? Que Ele venha curar, que Ele venha libertar, que Ele venha salvar. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não é isso? Então, felizes são aqueles que têm fome e sede por justiça. Na palavra do Criador diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede por justiça, porque serão saciados. Não é isso, queridos? Então, eu quero deixar para vocês uma palavra que venha aquecer seu coração nesse dia. Nós temos que ter uma fé em movimento. Nossa fé tem que estar alicerçada em Yahshua Mashiach. Nós temos que entender que a presença dele é soberana, né? Nós temos que entender que tudo foi feito pela palavra. Então nós temos que profetizar e declarar bênçãos sobre as nossas vidas. Nós temos que pedir a ele que venha ungir nossa língua, para que nós tenhamos palavra de edificação, né? Que não venha sair palavras torpes da nossa boca. Por mais que nós estejamos nervosos, por mais que nós passamos por adversidades, ainda assim nós temos que usar a nossa língua para glorificar, para exaltar, né? E vocês como estão? Espero que todos vocês estejam bem, firme na rocha. A nossa redenção está às portas. Mas antes eu quero meditar com vocês o Salmo 23. Nós vamos iniciar esse vídeo fazendo a leitura do Salmo 23 para depois nós focarmos na palavra de Marcos capítulo 4, versículo 35. Pode ser? Então, bora, Pai, ministra nossos corações através de Yahshua Mashiach, neutralizando toda manifestação contrária. Repreenda a praga, a palavra maldita, repreenda a obra contrária, repreenda o olho gordo, repreenda o espírito invejoso, o espírito de cobiça. Por um caminho veio, mas por 7 volta, destruído, cancelado, anulado. Se contra ti projetar o mal e armar cilada, certamente não obterão êxito. Por quê? Porque na palavra do Criador diz em Isaías 54:17 diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e que toda língua que levantar contra nós em juízo nós a condenaremos. Essa é a nossa justiça, a nossa herança, que somos filhos e herdeiros do nosso Criador. E tudo que é dele é nosso. Se você tem isso dentro do seu coração, assim sucederá. Por quê? Porque a seus anjos ele dará a ordem para que esteja conosco em todos os nossos caminhos, né? Então, se é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a temer o quê? Agindo Yahweh, quem poderá impedir, né? Ninguém. E o seu poder é infinito. Ninguém toca no poder nem na glória do nosso Criador. O Salmo 25 diz assim: Yahweh é o meu pastor. Yahweh é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Eterno enquanto eu viver. Assim seja. Então, quando nós temos a consciência de quem está conosco, da sua presença onisciente, onipotente, onipresente, nós entendemos tudo. O seu poder é infinito, não pode ser tocado, não pode ser cessado. Nós entendemos que ele restaura o nosso vigor. Mesmo que você possa estar desanimado, desencorajado, né, com preguiça, desanimado, ainda assim, quando você recebe a palavra dele, você recebe vigor, você recebe renovo, você é restaurado e ele vai te guiar pelo seu caminho que é justo, é uma retidão. Por quê? Porque como ele vai te guiar? Por amor ao seu nome. Quando nós temos amor a este nome, conhecemos esse nome, guardamos esse nome, entendemos a força que tem, ele sim nos protege, nos guarda, nos livra, nos provém e nos dá todas as espécies de livramentos e proteção. Não somente a nós, mas aqueles que nele creem, né? Então, e não somente isso, ele faz com que nós sejamos surpreendidos. Que os nossos inimigos adversários
sejam surpreendidos e confundidos. E envergonhados aí. Por quê? Porque quando o inimigo adversário luta para que a gente venha perder, para que a gente venha ficar caído, prostrado, nós que cremos nele, cremos no seu nome santo santificado, o meu justo poderá cair, mas ele não ficará prostrado. Por quê? Porque o Criador o pega pela mão e levanta. Essa é a diferença de nós servirmos o Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata. Não ficaremos prostrados. No entanto, ele prepara um banquete, ele prepara honras, galardão entrega a gente diante dos nossos inimigos adversários para que fique sabido que antes dele não houve e que depois dele não existirá. E que só há salvação através de Yahshua Mashiach. Tá bom? Esse canal ele tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai. E o de Vav, reina pronuncial, do Filho Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no Filho. Se você chegou até aqui, seja bem-vindo. Você está recebendo, está sendo contemplado com a predestinação de alcançar o reino celestial. Né? Muitos foram chamados, mas pouco foram escolhidos. Obrigado por assistir e receba renovo do Criador, receba a salvação através de Yahshua Mashiach sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Eu não sei o que você precisa, mas crê. Então, o São Poderoso no nome do Criador fará com que os propósitos dele, a propósito de prosperidade sobre as nossas vidas, a propósito de abundância, a propósito de galardão, né? Não espere do homem, porque os homens já receberam seus galardões, né? Mas aquele que recebe o galardão do Criador fica na espreita, fica na esperando que venha do alto. Né? A nossa recompensa não vem dos homens, a nossa recompensa vem do céu, do reino celestial. Crê nisso, crê apenas nisso. A nossa recompensa vem dos céus, tá bom? Do reino celestial. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz o seguinte: e ele acalma uma tempestade. O que é uma tempestade nos dias de hoje? É uma dificuldade, é uma adversidade, é um sofrimento, é uma enfermidade, é uma luta, é uma divisão, é uma resistência espiritual contra a sua vida, né? Então, aquilo que vem em oposição às nossas vidas, né, que vem lutar contra nós, por causa da presença do Criador, Yahshua, ele acalma, ele transforma, ele restaura, ele renova. Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. E Yahshua, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Salvador, salva-nos, estamos perecendo. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro... esse aí já é outro versículo, depois eu vou ministrar. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento o aquietou. Houve grande bonança depois, né? E ele advertiu os seus discípulos, dizendo assim: por que vocês estão tímidos? Ainda não têm fé? Por quê? Marcos 4, 41 diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Eu falei versículos aleatórios, tá? Só sei que é no livro de Marcos, capítulo 4. Então, o que aconteceu? Levantou-se uma grande tempestade ali no mar, de modo que as ondas cobriram o barco, que é onde estavam os discípulos e Yahshua. Só que Yahshua estava o quê? Dormindo. Então os discípulos de Yahshua entraram em pânico, em pavor. E acordou Yahshua e disse: salve, nós estamos perecendo. Grande parte das nossas vidas vai levantar a tempestade sobre as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que antes de você receber uma grande bênção da parte do Criador, vai se levantar algo no mundo espiritual para tentar te tirar da rota, para tentar fazer com que você desista daquele caminho, daquele projeto que você está já indo e já vai... O maligno, ele sabe que aquilo que você está fazendo, empreendendo, vai te dar retorno, vai te dar galardão, vai te dar resposta. Então, o que ele faz? Ele levanta uma grande tempestade, vem algo sobre a sua vida, uma grande adversidade, para você desistir daquela situação, para você desistir daquele projeto, para que você não venha tomar posse daquilo que é seu por direito. Ali naquele mar, o Yahshua estava tranquilo, dormindo, em paz. Mas ali levantou-se uma grande adversidade, uma grande onda, e os discípulos de Yahshua ficaram tão apavorados que eles imaginaram: estamos perecendo, iremos perecer. O que Yahshua fez? Yahshua despertou
repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta, e o vento aquietou e houve grande bonança logo depois disso. Então, o que eu quero dizer para você? Quando vir as adversidades sobre a sua vida, quando aquilo que você está fazendo levantar uma grande dificuldade, você deve repreender, você deve neutralizar. Você não deve aceitar, você deve rejeitar, você deve cancelar. Porque a partir do momento que você faz isso, você está dando legalidade que você não aceita aquela situação na sua vida. E você não permite que aquilo que está se movimentando na sua vida, no mundo espiritual, repercutindo no mundo físico, continue. Porque quando nós fazemos isso, nós aprendemos aqui que Ausha repreendeu aquela tempestade. Mandou que aquela tempestade, que aquele mar calasse. Cala-te, aquieta, ou seja, cesse imediatamente esse movimento, essas ondas, essa tempestade. Paralise imediatamente. Foi paralisado. E depois que isso aconteceu, antes dos discípulos receberem uma grande bonança, antes deles serem contemplados com grandes bênçãos, o que aconteceu? Houve a tempestade, houve a dificuldade no caminho dele. Então, querido, se você está esperando algo do Criador, acredite se quiser, vai vir levantes contra a sua vida. Vai levantar adversidade contra a sua vida para tentar te paralisar, para impedir que você receba. Aqui é exemplo prático. E Ausha estava dormindo. Os seus discípulos estavam na missão. Mas o que aconteceu? Ali sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Eles ficaram apavorados. Falaram, estamos perecendo. Acorda o mestre. Acordou e Ausha fez o quê? Repreendeu o vento. Então aquela ventania contrária que vinha em oposição à sua vida, você deve repreender, você deve neutralizar, você deve rejeitar. Porque ali está sinalizando para você que algo muito grande, algo muito poderoso, algo muito abençoado está chegando para você. Só que está levantando essa tempestade para que você não tome posse, para impedir que você fique onde você está, para impedir que você tome posse daquilo que é seu por direito, que o Criador já determinou para a sua vida. Aí o maligno ele faz com que tempestades, ou seja, adversidades, entrem no nosso caminho para nos desanimar, para nos tirar da rota, para tentar corromper, tirar, remover-nos daquele lugar, daquela situação, para nós não alcançarmos aquilo que está determinado para as nossas vidas. Só que hoje eu consigo entender isso, maior facilidade, quando eu vejo que tem algo desalinhando, algo está se levantando, eu entendo que algo melhor está por vir, está chegando. Que ali o maligno está trabalhando de uma forma para eu desistir, para que eu venha perder o foco, para me trazer distrações. E o que eu faço? Eu coloco meus joelhos no chão, oro o Criador, repreendo e neutralizo. Porque eu sei que aquilo ali, aquela adversidade, aquele tumulto não é do Criador, mas é do maligno, para tirar de mim aquilo que foi determinado por ele. Entende? E quando eu rejeito, quando eu renuncio àquilo, aí tudo se tranquiliza. A oração ela tem poder. Você tem que praticar, você tem que orar, você tem que declarar no nome de Ausha Mashiach, eu não aceito, eu rejeito, eu cancelo, eu anulo, eu não aceito ir na minha casa, eu não aceito ir no meu trabalho, eu não aceito ir na minha família, eu não aceito, por um caminho vem, por 7 vaza. Sai, aqui não. Você tem que falar, aqui quem manda, aqui quem permanece, só a presença de Al e Ausha. Somente eles. Aqui não tem tempestade, aqui não tumulto, aqui não tem tempestade. Sai de onde veio, não quero nem saber de onde veio, mas de onde veio pode vazar. Eu mando fora, eu declaro, sai. Tem que sair, tem que te obedecer. Até porque nem é você que faz isso. Quem expulsa é a unção do nome de Ausha. Então sai no nome de Ausha Mashiach. Eu rejeito no nome de Ausha Mashiach. Eu cancelo no nome de Ausha Mashiach. E assim sucederá. Então, aí ele disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, e Ausha quis dizer para os seus discípulos, ele estava advertindo os seus discípulos, que aquela tempestade eles mesmos poderiam repreender. Por que ele estava, eles não tinham fé? Por que ele estava tímido? Não, porque eles tinham que enfrentar aquela tempestade e expulsá-la, mandar calar, aquietar. Mas não, eles preferiram o quê? Recorrer ao mestre, recorrer ao Salvador. Por quê? Porque sabia que tudo que Ausha fazia, assim sucedia. Tudo que ele declarava, acontecia. Mas olha para você ver, nem os discípulos que andavam com Ausha viram, contemplavam dia após dia milagres extraordinários, através da fé, através do temor dele, da obediência ao Pai. Nem eles ousavam
usar a fé, né? Vivendo com ele. Isso, o Yahshua mostra para mim e para você que nós não devemos ser tímidos, que ele diz para mim e para você, se você crer em mim, você fará obras ainda maiores do que eu. Muitos de vocês que são da Laodiceia, o que acontece com vocês? Vocês esperam a oração de um pastor, a oração de um bispo, a oração de tantos títulos que acha que a sua oração não alcançará o reino porque você não tem títulos. E não é isso. Muitas vezes a sua simples oração ela vai ter mais validade do que um bispo, do que um pastor, que denomina pastor, porque você não sabe a vida que ele tem lá atrás. E você não precisa, a única interferência nossa é Yahshua Mashiach. Nós não precisamos de ninguém para interferir junto ao Pai. Nós temos que orar em nome de Yahshua Mashiach. Nós não precisamos de ninguém para intermediar nossas orações junto com o Pai, não. Sabe o que acontece com muitos pregadores? Eles querem te deixar submissa à unção deles para que você fique alicerçado naquele templo. Mas não, querido. Igreja, templo somos nós. A partir do momento que Yahshua diz, está consumado, eu derrubo esse templo, em 3 dias eu reconstruo, quer dizer que era ele. O próprio corpo dele, ele morreria, mas ressuscitarei no 3º dia. E deixou para mim e para você. Ao que ele disse, está consumado, ou seja, ali, a partir daquele momento, o templo somos nós, a igreja somos nós. Onde tem 2 ou 3 reunidos, ali ele se faz presente. Né? Então, nós não precisamos de mediadores, de homens para mediar a nossa oração. Nós temos sim, e nós necessitamos sim de Yahshua Mashiach, que tudo é feito por ele. Então, quando você entende isso, e Yahshua diz, por que sois tímidos? Não tem de fé? Ou seja, eu não precisava de Yahshua. Ali, o que ele nos ensina é isso. Você não precisava de me acordar, mas por eu estar aqui no meu nome, vocês poderiam fazer isso. Entenda como é poderoso? Então, não necessariamente da pessoa física dele, mas pela fé, da unção do nome dele, eles conseguiriam acalmar aquela tempestade. Né? Mas muitos, assim como os discípulos de Yahshua, não tinham fé o suficiente para repreender uma tempestade, para repreender uma resistência espiritual, para repreender um ataque espiritual. Querido, você tem que entender que mesmo que você viva sob a unção de um pastor, quer viver sob a unção de um pastor, ele não vai estar com você 24 horas. Vai ter ataques espirituais que você vai receber ou que alguém da sua família vai receber, que você vai necessitar de ter fé para lutar contra o maligno. O maligno, ele não tem medo de dinheiro, não tem medo de conta bancária, ele tem medo de santidade. Então, o primeiro princípio para você prevalecer contra o Satanás é a santidade. Aí sim, você tem a ferramenta adequada, perfeita, através do nome de Yahshua Mashiach. Está santo, santidade, e usar o nome de Yahshua Mashiach, o maligno ele vai derreter como cera. Bate o seu joelho no chão, coloca o seu joelho no chão, se curva diante do Eterno e repreende esse mal no nome de Yahshua Mashiach. Eu desafio você, se essa tempestade prevalecerá na sua vida. Tá bom? Então, no livro de Êxodo, aí eles aqui diz assim, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar obedece? O filho do Criador, é ele, o Yahshua, filho do Criador Yahshua, o pai honrou o filho de sobremaneira colocando seu nome. Por isso que tudo obedece a ele, tudo é submisso a ele, todas as coisas submisso. Entende? Porque o pai honrou o filho de sobremaneira colocando o próprio nome no filho. Então, quando nós vamos no nome de Yahshua Mashiach, por amor a este nome, nós neutralizamos todo ataque espiritual, todo ataque mental, todo ataque que venha visível e invisível, nós neutralizamos. Por um caminho veio, por 7 voltas, destruído, cancelado, anulado. E Yahshua Mashiach seja meu libertador. E Yahshua Mashiach responda esse ataque. E Yahshua Mashiach responda essa afronta. Quando você faz isso, nós que criamos em Yahweh e no seu Filho Salvador Yahshua Mashiach, aquilo que levanta contra as nossas vidas, não é nós que vamos responder, é o próprio Yahshua que responderão por nós. É evidente que nós vamos orar, né, no nome dele e pedir a ele que venha fazer justiça, que venha responder a essa grande afronta, né? Pai, no nome de Yahshua Mashiach, responda essa afronta, responda essa tempestade, responda essa zombaria, responda esse ataque. É questão de minutos, horas,
imediatamente. É conforme a sua fé. Para isso você tem que crer. Porque se você não acreditar que através do nome, da unção do nome de Yahweh, você consegue repreender um demônio, um ataque espiritual, então para que você tem fé? Porque é viver os meus justos viverá é pela fé que nós repreendemos as obras malignas. É pela fé que nós repreendemos os ataques espirituais. É pela fé que nós recebemos a prosperidade, a abundância do Criador. É pela fé que meu justo viverá. É pela fé. Sem fé é impossível agradar o Criador. Se você não tem fé, infelizmente, você não vai conseguir nada. É pela fé, uma fé arrojada, uma fé em movimento como um boi selvagem. O boi selvagem, você consegue montar num touro selvagem? Não consegue. Então a nossa fé tem que ser selvagem, tem que ser em movimento, tem que ser arrojada, tem que ser eloquente, tem que ser forte. Pedir ao Criador, fortaleça a minha fé, fortaleça a minha fé, que ela seja em movimento constante, que ela seja veloz, feroz, né? Aí nós conseguimos receber isso aqui, ter temor, Criador, ter temor ao seu Filho, Salvador, porque é isso que nos alcança os galardões, é isso que nos garante a restauração, a restituição, a livramento, proteção, cura, né? Transformação, né? Tudo obedece ao Shamashi. O nome dele é poderoso, nós temos que ter cuidado até para usar, os nomes são santificados. Através do seu nome, todo aquele que foi encontrando, invocando Yahweh serão salvos. Então nós temos que ter temor para usar o nome do Criador. Temor, porque esses nomes não são nomes de zombaria, não são nomes de blasfêmia. São nomes poderosíssimos. A unção é... Não se explica, se experimenta. Vamos concluir? Eu quero dizer para vocês, querido, no livro de Êxodo 33, 14, diz assim: Yahweh disse a Moisés: eu sou Yahweh, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o Criador Yahweh me enviou a vocês. Yahweh apresentou-se a Moisés e diz que ele mesmo lhe acompanharia e lhe daria descanso. Então, o povo foi acompanhado pelo próprio Criador. O Criador falava com Moisés face a face. E ele diz a Moisés: eu próprio darei descansos a vocês e eu próprio os acompanharei. Então, uma jornada, querido, uma caminhada, ela pode ter muito mais do que um destino. Não basta você saber onde você quer chegar, mas basta você saber qual o processo, qual o objetivo da sua caminhada. Para você caminhar com o Criador, para você caminhar com o Salvador, você tem que saber por que você está caminhando. Qual que é o objetivo dessa caminhada, né? Porque ter uma jornada, ela vai muito além do destino. O povo, os israelitas, eles tinham um destino, eles tinham uma caminhada, né? Mas aquilo ali não era suficiente. O Criador queria mostrar para ele que não bastava ele saber aonde eles tinham que chegar, que é na terra prometida, mas que eles tinham que saber qual que era o objetivo daquela caminhada. E aquela caminhada foi longa, por quê? Porque o povo necessitava aprender do Criador. O povo tinha que passar por processos. O povo tinha que ser ensinado, disciplinado, porque o povo estava murmurando, o povo estava reclamando, o povo estava saindo da presença do Criador. Então, com murmurações. Então, querido, o Criador ministrou, falou face a face com Moisés: Moisés, eu vou te dar descanso. Eu próprio vou te acompanhar nessa jornada. Então, uma jornada, querido, tudo que a gente está empreendendo, tudo que a gente está fazendo, pode ter muito mais do que um destino. Um ponto A. Não basta você saber onde você tem que chegar. O povo saberia que tinha que chegar na terra prometida. Tinha que sair dali e chegar na terra prometida. Mas o Criador poderia levar o povo um caminho mais curto. Só que o Criador fez com que o povo rodasse, ficaram andando, para que o povo aprendesse e soubesse qual que era o objetivo principal daquela caminhada, que era o temor ao Criador. Era para que eles não se arrependessem e se voltassem contra o Criador. Para que eles efetivamente aceitassem o Criador, reconhecessem o seu poder e não se desviasse.
Então, o objetivo daquela caminhada, por que foi tão longa, poderia ter sido mais rápido, poderia passar por caminhos mais próximos, que chegaria mais rápido. Mas por que o povo ficou rodeando, andando, o Criador ficou andando com ele, andando, para ensinar o povo que não bastava saber qual o objetivo da caminhada dele. Eles tinham que entender qual que era o objetivo, por que eles estavam caminhando tanto, por que estava demorando tanto, por que estava passando por tanto processo, porque eles precisavam entender qual que era o objetivo principal daquela caminhada. Né? Uma jornada, nossa vida, querido, em um determinado lugar, ela tem muito mais do que um destino, muito mais do que um chamado. Não basta saber por que nós chegamos até ali, porque o Criador permitiu que nós já estivéssemos ali, né? Onde nós estamos, onde você está hoje. Mas você tem que entender, saber qual que é o objetivo de você estar ali, naquele lugar, naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, com aquela vizinhança. Você tem que entender isso. Qual que é o objetivo de eu estar ali? O dia que você compreender por que você está ali, aí sim você está apto para sair dali. Caso contrário, enquanto você não consiga compreender o porquê você foi colocado ali, foi chamado, assim como Abraão foi. Abraão, sai da sua casa, da terra do seu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E todas as famílias da terra serão benditas por sua causa. Aqueles que te abençoar serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Então, não basta você saber qual que é o seu destino. Qual que é a sua jornada? Uma jornada ela pode ter muito mais do que um destino. Não basta você saber aonde você quer chegar. Muitos sabem aonde quer chegar. Mas para chegar lá, você tem que saber o objetivo daquela caminhada. Entende? Conseguiu captar o que o Criador está ministrando? Para mim saber qual que é o objetivo daquela caminhada, para me chegar até ali, eu tenho que aprender. Eu tenho que passar por alguns processos que vão me ensinar algo muito valioso que vai mudar a minha vida, né? Porque se o Criador quiser prosperar alguém, mudar alguém de cidade, mudar alguém de bairro, de casa, ele muda assim, ó, num piscar do olho. Entenda isso. Mas há determinadas jornadas que é muito mais do que um destino, muito mais do que um propósito. Nós temos que entender por que nós estamos naquele lugar, nós temos que entender por que nós estamos naquela cidade e por que nós fomos separados e escolhidos para estar ali. O dia que você conseguir entender isso, aí você consegue chegar onde você tem projetado, tá bom? Espero que essa palavra possa falar no seu coração. Paz e graça de Yahshua Mashiach. Obrigada por assistir até aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se ainda não se inscreveu, inscreva nesse canal. Me ajuda a compartilhar o nome do Pai e do Filho. Volte ao arrependimento verdadeiro, nós estamos na última hora, né? Arrependei-vos, né? Porque enquanto há vida há esperança, nós estamos tendo mais essa oportunidade para esse dia, para nos voltar ao arrependimento verdadeiro e nos rendermos ao nosso Criador através de Yahshua Mashiach. E que a graça divina nos alcance. Um abraço, com toda sorte e sabedoria. Shalom, shalom na sua vida. É o que eu desejo. Shalom, shalom na sua casa, shalom, shalom no seu trabalho, shalom, shalom na sua família, shalom, shalom nas suas finanças. É o que eu desejo no nome de Yahshua Mashiach, né? E que você possa ser contemplado com as bênçãos divinas, que a prosperidade do trono celestial venha adentrar a sua casa, a sua família. Seja, paz e graça, querido. Beijo no coração. E ao Yahshua abençoe no nome de Yahshua Mashiach.